Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e pensamentos do seu coração. Você não vai escapar do Deus inescapável, nem de sua palavra viva. Aqui e agora você vai ouvir a 12ª parte da série de mensagens bíblicas nas epístolas do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Se prepare, uma vida que agrada a Deus, segunda parte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 a 8. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses 4:4. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:5. E que nesta matéria ninguém ofende nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. 1 Tessalonicenses 4:6. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4:7. Assim, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 8. Fique de olho em sua santificação aqui e agora. Eu fico imaginando, o cristão é aquele que sabe controlar seu próprio corpo. A palavra grega eskelos, traduzida por corpo, tem um duplo significado. Quer saber? A palavra eskelos, corpo, pode significar corpo ou vaso. Essa palavra foi usada literalmente para descrever utensílios e vasos domésticos. Pode então ser empregada metaforicamente para pessoas que são instrumentos para o propósito de alguém. Pode-se pensar no corpo humano como sendo um artigo de cerâmica, um vasilhame frágil. Esta metáfora está presente em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, onde a esposa é o eskelos, o vaso mais frágil. Você sabia? Assim, possuir o próprio corpo pode ter dois significados básicos. Se sente pronto para ouvir? O cristão é alguém que sabe controlar o seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é um vaso. O nosso corpo é o naos, o santo dos santos, o santuário do Espírito de Deus. O corpo do cristão foi criado por Deus e remido por Ele. É habitado por Deus, deve ser cheio do Espírito de Deus e glorificar a Deus.
Quero chamar a sua atenção para essa verdade, uma vida de santificação. O apóstolo São Paulo preconizou: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. A Bíblia diz, eu acredito. O mesmo apóstolo Paulo ainda escreve: o corpo não é para impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. Ainda mais, o apóstolo São Paulo diz na carta aos Romanos: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6,12. E Paulo ainda acrescenta: assim como oferecestes os vossos membros, para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Romanos capítulo 6, versículo 19. Aqui agora fique de olho em sua santificação e uma vida que agrada a Deus. O corpo deve ser usado em santificação e honra. O corpo é para o Senhor Jesus Cristo e não para a imoralidade. O corpo é para ser palco da santidade e não da obscenidade. O corpo é para ser honrado e não mercadejado ou desonrado pela sensualidade inflamada. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Segundo, obter a esposa. A palavra vaso era usada para descrever a mulher. Assim, o apóstolo São Paulo estaria orientando os homens acerca da maneira santa de buscar um casamento, tendo um namoro e um noivado puros. O sexo no casamento é uma bênção, mas antes e fora dele uma maldição. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O cristão é aquele que resiste aos desejos lascivos. O apóstolo São Paulo escreve: não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. A Bíblia diz, eu acredito. A palavra grega epitimia, traduzida por lascívia, significa desejo, concupiscência. O apóstolo São Paulo não proíbe o desejo como um impulso natural, e sim o desejo pecaminoso. Isto é uma condição em que o desejo tem de ser convertido no princípio dominante da vida da esposa ou numa paixão incontrolável. O desejo impuro escraviza as pessoas. Há pessoas prisioneiras da pornografia. Há pessoas cativas de pensamentos e desejos impuros. Esse caminho da lascívia é o caminho do mundo e não o caminho de Deus. É o caminho daqueles que não conhecem a Deus, que são filhos das trevas. Às vezes, essas pessoas conhecem os mandamentos de Deus e mesmo assim eles rejeitam Deus e seus mandamentos. A chamada ao cristão, porém, é para agradar-se de Deus, obedecer a Deus em uma vida de santificação. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os gentios usam seus corpos com lascívia, desejo impuro, paixão inflamada, porque eles não conhecem a Deus. Os gentios são impuros, fornicadores, adúlteros e promíscuos, porque são vazios e não têm relacionamento com Deus. Para aqueles que não conhecem a Deus, o sexo pré-marital
não é pecaminoso, mas uma prova de amor. A perda da virgindade antes do casamento é vista como um tabu retrógrado e a infidelidade conjugal uma prática normal. O apóstolo São Paulo afirma que esse é o modus vivendi daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Como cristãos, não podemos imitar essas pessoas nem suas práticas. Fique de olho em sua santificação, é uma vida que agrada a Deus. O cristão é aquele que não ofende nem defrauda a seu irmão. O apóstolo São Paulo exorta e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. A palavra grega pleonekte, em defraudar, significa despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. É ir além, ultrapassar limites, significa tirar o melhor proveito que puder da situação. É tentar ganhar egoisticamente mais a qualquer custo e por todos os meios, independentemente dos outros e dos seus direitos. Defraudar é tirar vantagem de outra pessoa mediante comportamento sensual, libidinoso, provocativo. Você não vai escapar do Deus inescapável e santo, como se sente agora. Você não vai escapar do Deus inescapável e santo, como se sente agora. Ouça as razões para vivermos uma vida pura, buscarmos a santificação do corpo. Quer saber o segundo motivo para você buscar a santidade do corpo e a pureza do sexo? O Senhor Jesus Cristo, contra todas estas coisas, é o vingador. O apóstolo São Paulo expressamente é claro, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. A palavra grega ekedikos, vingador, era usada nos papiros para o ofício de um representante legal, ou seja, a pessoa que executa a sentença. Você sabia? Deus toma o partido das vítimas do crime e da iniquidade e obtém justiça para elas, e que age como o sustentador da ordem moral contra aqueles que pensam que pode quebrá-la impunemente. A Bíblia diz, eu acredito, esses pecados são comumente praticados em secreto. O pai ou o esposo não sabe o que está acontecendo e seus direitos estão sendo negados. Ele está sendo defraudado. Deus, porém, sabe e revelará ser o vingador, ainda que o irmão que assim foi enganado e defraudado jamais descubra a iniquidade de que foi vítima. Não obstante, existe um vingador que é Deus. Essa verdade precisa ser enfatizada especialmente na promíscua sociedade contemporânea, onde a imoralidade não tem sido não apenas aceita, mas também é estimulada. Nossa geração tem brincado muito com Deus, tem pensado que Deus é bonachão.
Eles esquecem deliberadamente que Deus é santo, justo e revela sua ira contra toda a impiedade e perversão dos homens. Os que vivem à cata de prazeres sensuais, defraudando os outros e desonrando seus corpos, vão esbarrar no dia do juízo diante de Deus irado, diante do vingador. Você sabia, você não vai escapar do Deus inescapável. Contudo, Deus vinga o homem, já entregando-os aos verdugos de uma consciência pesada, de uma vida cheia de culpa e desassossego. Davi, depois que cometeu adultério com Batseba, sentiu a mão de Deus pesar sobre ele. O seu vigor tornou-se sequidão de estio, a ponto dos seus ossos secarem e seus gemidos o atormentarem durante as noites. O apóstolo São Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 1, 6 e 7. Deus é um fogo consumidor e horrível coisa é cair em suas mãos. Você não vai escapar do Deus inescapável. Aquele que permanece no pecado da impureza e não confessa, nem o deixa, não encontrará misericórdia. A Bíblia diz: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo é claro: sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículos 5 e 6. Ainda o apóstolo São João escreve: quanto, porém, aos impuros, a parte que lhes cabe será do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Fique de olho na carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Você não vai escapar do Deus inescapável. Fique de olho em sua santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A Bíblia diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Não podemos inverter o propósito de Deus em nossa vida. Fomos eleitos em Cristo Jesus desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Fique de olho em sua santificação. Sem a santificação, você não pode ver Deus nem experimentar de suas maravilhas. Deus nos escolheu desde o princípio pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Eu e você fomos salvos do pecado e não no pecado. Eu e você fomos salvos da impureza para a santidade. Eu e você somos cartas vivas de Cristo Jesus. Eu e você somos o sal da terra. Eu e você somos a luz do mundo. Eu e você somos o bom perfume de Cristo Jesus. Aquele que anda na prática do pecado nunca viu a Deus, nem é nascido de Deus e vive nas trevas e tem um pai que é o diabo. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Quero te falar agora
algo importante. Quem despreza a santificação do corpo, despreza o próprio Deus. 1 Tessalonicenses 4:8. Assim, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e também vos dá do seu Espírito Santo. A Bíblia diz, eu acredito. Se Deus é quem nos chamou, de modo que possamos ser santificados, segue-se que considerar de somemos valor aquilo que foi dito não é desrespeitar ao homem, e sim ao próprio Deus. Quem pratica a impureza rechaça Deus da sua vida. Não se trata apenas da rejeição de um código de ética, não se trata apenas da rejeição de preceitos da igreja ou regulamentos morais da família. Quem é prisioneiro da impureza, da pornografia, do sexo ilícito, se insurge contra o próprio Deus, o verdadeiro autor das instruções que expressam seu propósito de santidade para o seu povo, a igreja. Por essa você não esperava. Aqueles que andam na impureza estão desprezando a Deus e terão que dar contas a Ele. Infeliz é o homem que rejeita Deus em sua vida. Como se sente agora? Quem pratica a impureza menospreza o recurso que Deus oferece para uma vida santa. Quem pratica a impureza menospreza o recurso que Deus oferece para uma vida santa. O apóstolo São Paulo conclui que também vos dá do seu Espírito Santo. O Espírito Santo não foi dado como o Espírito Santo nos foi dado como santificador. Diz a Bíblia: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Andar em impureza é entristecer o Espírito Santo de Deus. Efésios 4,30. Andar em impureza é apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19. Andar em impureza é resistir ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 7,51. Andar em impureza é ultrajar o Espírito Santo. Deus não apenas nos chama para a santidade, mas Ele, Deus, nos dá poder para vivermos uma vida santa. Você já ouviu a chamada de Deus para uma vida de santificação? Quero saber a sua resposta. Sua vida, sua responsabilidade. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você já experimentou uma vida santa? Você já experimentou uma vida que agrada a Deus? Você tem experimentado as maravilhas de Deus em sua vida? Você tem experimentado respostas de orações? Você tem experimentado o quanto a palavra de Deus é mais doce que o mel? Então você pode viver em santificação, em santidade de vida. Busque a Deus para viver de modo digno dele. Isso importa. Sua vida, sua responsabilidade. Você vai agora consagrar o seu VACOG, visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. E ainda mais, você vai consagrar os seus níveis neurológicos, ambiente, comportamentos, capacidades, crenças e valores, identidade e espiritual. Se sente pronto para isso? Que história você tem contado de sua própria história de vida cristã? Quero ouvir a sua história.
Cristo Jesus abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar aqui e agora. Você pode agora entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus. Só Ele pode dar a salvação que você merece, a salvação de sua alma. Venha, venha, venha para Jesus Cristo, a única esperança